Sejam bem-vindos a mais um episódio de Desmistificando a Imigração. Eu sou a doutora Andrea Bowers, advogada de imigração e sócia do Andrade Law Firm. E hoje a gente vai conversar de um assunto muito importante que é organização e planejamento financeiro. E para isso eu trouxe uma especialista nesse assunto que pode ajudar você que é já imigrante ou que está pensando em imigrar, como se organizar financeiramente para essa nova etapa, para essa nova jornada, para esse sonho americano. Muito obrigada pelo seu tempo, Melina. É um prazer tê-la aqui no escritório, ó. A gente, né? Eu quase moro lá. Um braço do seu escritório já, né? Seja muito bem-vinda. Me conta, quais são... qual que você acha, assim, no aspecto financeiro, quais são os primeiros passos de alguém que está pensando em dolarizar o patrimônio, que está pensando em imigrar? Perfeito. Bom, então, obrigada, Andrea, mais uma vez pelo convite. É um prazer estar aqui conversando sobre esse assunto com você, que é um assunto tão importante. Eu já estou há 5 anos nessa profissão, trilhando essa carreira aqui nos Estados Unidos, né? E agora, de fato, a gente vê um movimento muito grande, né, dos brasileiros dolarizando o patrimônio, dos brasileiros, como a gente estava conversando antes, profissionais especializados chegando aqui e buscando, de fato, né, como criar esse planejamento a longo prazo, né? Então, a gente sugere aos nossos clientes que já se planejem desde o Brasil, assim como vocês, né? A gente trabalha também com esse planejamento já desde o Brasil. Um cliente está pensando em vir para cá daqui a 2 anos. Como é que ele pode começar a dolarizar? Quais as estratégias que existem aqui nos Estados Unidos para ele começar a planejar essa futura mudança? Ou não, né? Existem muitas pessoas também que só querem dolarizar uma parte do seu patrimônio, né? Só querem ter uma parte do seu dinheiro blindado aqui nos Estados Unidos, com uma estratégia de crescimento na moeda mais forte mundialmente falando, né? Mas, como vocês sempre indicam também, Andrea, o planejamento é o melhor caminho, né? Então, seja para um cliente que quer estar aqui nos Estados Unidos futuramente, seja para um cliente que quer mudar rapidamente, né? Eu saí do Brasil em 6 meses só eu tive para me organizar, porque foi muito rápido, né? Foi por questões de segurança. Então, existem vários cenários, mas o planejamento, mesmo que seja médio, né, curto prazo, você consegue organizar tendo uma conversa com a gente antes, né? Bacana. E qual é o primeiro passo, né? E eu achei interessante que você falou que também, e aí você pode trazer isso um pouquinho também, que isso é uma opção para quem quer imigrar, mas às vezes quem está no Brasil e não pensa talvez em vir para cá imediatamente, mas que quer realmente ter uma nova vertente de investimentos, quer ter um pouco mais de segurança nos investimentos. Qual que é o primeiro passo para quem está buscando dolarizar o patrimônio, seja para vir ou seja realmente como uma alternativa de investimento? Olha, existem várias formas, né, de investimentos aqui nos Estados Unidos. Eu trabalho com uma parte onde o cliente tem rentabilidade e segurança dentro dos produtos financeiros que a gente trabalha e blindagem patrimonial. Então, eu não trabalho com área de investimentos, não trabalho com bolsa de valores, né? Eu trabalho com 10 seguradoras americanas aqui nos Estados Unidos, mas quando a gente fala de seguradoras aqui nos Estados Unidos, é uma estratégia muito diferente do que seguro no Brasil, né? As seguradoras aqui, elas são, eu digo assim, uma roupagem para um produto financeiro de blindagem patrimonial e crescimento do seu patrimônio em dólar, né, para o futuro. Então, existem estratégias muito interessantes que podem ser feitas, que muitos empresários vêm utilizando, inclusive, para alavancagem financeira, aqui nos Estados Unidos também, onde você pode colocar o seu dinheiro dentro de uma conta, dentro de uma seguradora, e tem até 70% do seu capital líquido já no 2º mês de plano, né? Então, isso é uma das estratégias que você consegue utilizar de alavancagem. Mas, voltando à sua pergunta, o passo inicial, eu acho que é uma consultoria para você entender em que ponto você está, né? Porque tem clientes que, às vezes, estão iniciando financeiramente e a gente sugere que se você está iniciando financeiramente, não é um momento ainda de dolarizar, né? Mas quem é um cliente que já está estruturado, que já tem muitas vezes patrimônio no Brasil, já trabalha com investimentos no Brasil, está pronto, né, para começar esse passo de dolarização. Ele é muito mais simples do que parece, né? Dependendo da estratégia que o cliente vai utilizar, ele não precisa nem nunca ter pisado aqui nos Estados Unidos, não precisa ter um visto, não precisa nada disso, né? Seguradoras internacionais criam estratégias de blindagem, sucessão patrimonial também, sem o cliente nunca ter vindo para cá. Então, você usa exames do Brasil, os históricos de imposto de renda, tudo do Brasil, né? Não precisa estar aqui, assina tudo online, né?
mas as estratégias de alavancagem que a gente usa para muitos empresários também, o cliente tem que estar aqui. Então, às vezes, abre uma conta, né? Um dos primeiros passos é abrir uma conta aqui. Se quer fazer através da empresa, abre uma empresa. E tudo isso também você pode fazer online hoje, né? Você pode fazer do Brasil. Então, as próprias casas de câmbio, né? Por onde você vai passar o seu dinheiro, que é quem vai validar o seu dinheiro, entrar aqui nos Estados Unidos, né? Porque os clientes me perguntam, tá, Melina, o que eu preciso comprovar para mandar o meu dinheiro para os Estados Unidos? A própria casa de câmbio vai te dar toda essa instrução. É eles que vão aprovar o seu compliance, né? Vão verificar o lastro do seu dinheiro. Então, a própria casa de câmbio faz essa conferência de documentação, abre a sua conta aqui também de forma online, né? Então, é um processo relativamente simples e rápido de ser feito, Andréia. Bacana. Você comentou, você usou duas terminologias que eu acho que é interessante a gente explicar. Você falou que a sua especialização é blindagem patrimonial, que é diferente de investimento, né? Então, assim, qual é o perfil da pessoa que pode se beneficiar desse serviço? E qual que é a principal diferença entre investimento e blindagem patrimonial? E existe também, dentro dessa blindagem patrimonial, uma estratégia de crescer o patrimônio, que eu imagino, mas que você, de certa forma, está diferenciando de um investimento de bolsa de valores. Explica um pouquinho só para... Ótimo. Quando a gente fala em investimento, essa palavra está automaticamente atrelada a risco, né? Investimento é risco. Eu tenho ganhos exponenciais e também posso ter grandes perdas, né? Como teve em várias crises aqui, 2002, crise cibernética, 2008, crise imobiliária, 2020, crise do Covid, né? Então, a bolsa é subida e descida. A gente nunca tem uma expectativa, né, do que vai acontecer. Agora, os planos que a gente trabalha, eles têm um piso, uma base que é 0 e um teto de 10%. Então, a gente trabalha dentro desse indexador de 0 a 10%. Então, a gente não fala em investimentos, porque realmente é um plano com segurança, né? E quando eu falo investimento, eu estou atrelando a risco. E eu consigo medir essa rentabilidade no longo prazo, né? Por isso que também a gente não atrela isso ao investimento. Porque investimento, às vezes, o cliente aporta e ele quer sacar a rentabilidade, ele quer ter ali uma renda mensal entrando automaticamente. Não é esse o perfil do nosso cliente. O perfil do nosso cliente é um cliente que cria uma estrutura financeira pensada no médio e longo prazo. E quando a gente fala na questão da blindagem patrimonial, a gente de fato consegue criar essa estrutura dentro da estrutura de seguradoras americanas, porque todo o aporte de capital feito dentro de uma seguradora está blindado de penhora, alienação e inventário. E impostos, né? Quando a pessoa retirar esse capital, seja como uma sucessão, quando a gente vier a faltar, né? Que esse dinheiro vai para a nossa família, ou seja, criando uma estratégia de renda futura em dólar, onde a gente também consegue criar uma estratégia livre de impostos. Só que essas estratégias, essas duas blindagens de impostos, digamos, você não consegue em banco, você não consegue no mercado de ações. Aqui nos Estados Unidos, né, a grande maioria das pessoas que está aqui sabe que toda renda tributa, né? Então, só dentro de uma seguradora que muitas vezes a gente consegue fugir desse tax, né, que aqui é muito alto para quem tem muita renda, né? Ele é crescente, né? O imposto aqui é crescente. Então, é uma forma muito interessante de blindagem patrimonial, porque aqui ninguém toca nesse capital. Pode ter risco trabalhista no Brasil, risco empresarial, político, econômico, o que for. O seu capital que está aqui nos Estados Unidos, ninguém mexe. Isso é muito interessante. Super interessante. E me conta, assim, quais são os principais erros que você vê nos imigrantes, nos brasileiros recém-chegados, né? E quais são algumas dicas para que você realmente não incorra nesses erros, chegando aqui, querendo investir, querendo blindar o patrimônio, às vezes nem sabendo, né, que existe esse tipo de produto no mercado e qual é a diferença entre eles. Perfeito. Essa pergunta é ótima, porque a gente vê muitos casos, né, André, de clientes que chegam aqui e saem empreendendo muito rápido. E saem, de fato, investindo o seu patrimônio para lá, para cá, tentando muitas coisas, sem conhecer o mercado americano. E eu falo isso foi o que aconteceu com a minha família também, né? Por experiência própria, era isso que eu queria, essa palavra que eu queria usar. Por experiência própria, né? A gente também chegou aqui com um patrimônio muito bom, saiu investindo em construtora, incorporadora, e são investimentos altíssimos, né? Onde você não tem experiência quando você está chegando, você não conhece as pessoas, muitas vezes, né? Então, a minha dica é planejamento, mais uma vez, né? Você
estar aqui primeiro e daí sim, sente em cima do seu patrimônio. Encontre uma estratégia onde você pode ter essa blindagem patrimonial, ter uma rentabilidade no longo prazo, muito melhor do que dos bancos, né? Onde nas seguradoras a gente consegue aí uma média dos últimos 20 anos de 7,8% de rentabilidade, quando no banco aqui nos Estados Unidos a gente vai encontrar em torno de 3,5% ao ano. Mas você tendo o seu capital aqui nos Estados Unidos, você pode trabalhar em vários setores de serviços, por exemplo, já tendo, né, uma permissão de trabalho, você pode buscar trabalhar com serviços enquanto você não entende aonde você vai empreender inicialmente. Então, o que eu digo é senta em cima do seu dinheiro, né? Busca uma estratégia onde você pode estar guardando o seu capital e vá trabalhar com serviços. E depois, assim, quando você chegar, eu quero abrir um restaurante, então eu vou trabalhar em restaurante. Eu vou trabalhar em restaurante, ver como funcionam os restaurantes, vou ficar ali 1, 2 anos entendendo e eu tô com o meu capital lá rendendo. E tô num plano onde eu tenho a liquidez do meu capital. E depois, quando eu decidi, né, qual é o melhor ponto, eu entendi como é que o cliente americano ele gosta de ser servido, eu entendi quantos funcionários eu preciso, eu entendi quais as licenças que eu necessito para ter um restaurante, aí sim eu vou aplicar o meu capital. Então, o grande erro que eu vejo do imigrante hoje, esse perfil empreendedor que está chegando aqui, é querer sair investindo já o seu dinheiro sem ter conhecimento. Entendi. E essa questão de para poder investir, você falou um pouquinho sobre isso, mas a pessoa mesmo não tendo um documento permanente ou mesmo, né, do Brasil, ela consegue blindar esse patrimônio e ter esse benefício financeiro, ter uma aposentadoria, um seguro de vida, ou você de fato precisa já ter um green card ou ter um IT number? Como é que funciona isso? Ótimo. Para esse cliente que está no Brasil e quer dolarizar, não precisa ter nenhum vínculo imigratório com o Brasil, né? Para uma estratégia onde a gente vai usar alavancagem financeira, precisa ter um vínculo financeiro com o Brasil, com os Estados Unidos, perdão, que a gente consegue criar em 3 meses esse vínculo financeiro, é tranquilo, tá? Mas para o cliente que está aqui, usando essa estratégia de alavancagem e tudo mais, quando ele for trabalhar com serviços, daí sim, ele vai precisar, né, de um visto. Mas para ele ter um seguro ou ter uma aposentadoria em dólar, não. Ele não precisa nem ter vínculo imigratório, pode estar no processo, né, pode estar fazendo. Então, a pergunta é não. Não precisa quem mora aqui nos Estados Unidos estar com o seu status, né? As empresas financeiras não linkam a questão imigratória com a questão financeira, nesse sentido, né, de investimentos. E quando você fala de que precisa de 3 meses para começar essa alavancagem financeira, explica um pouquinho melhor o que é essa alavancagem financeira e o que essa pessoa precisa fazer nesses 3 meses para poder se beneficiar disso. Ótimo. A gente trabalha com uma seguradora que tem um produto Foreign National, né? Ela é uma seguradora americana chamada National Life Group, e um dos requisitos para comprovar esse perfil financeiro aqui, esse vínculo financeiro com os Estados Unidos, é ou ter um patrimônio de pelo menos $100 mil aqui nos Estados Unidos, então um imóvel, um apartamento, uma casa, né? Ou ter pelo menos uma empresa que esteja gerando $100 mil por ano aqui, ou ter nos últimos 3 meses $100 mil na conta do banco. Então, se o cliente está se programando para aportar, né, dentro de uma seguradora e fazer essa alavancagem financeira, que eu vou explicar logo adiante como funciona, a gente cria essa estratégia, abre a conta no banco, deixa ali dentro $100 mil por 3 meses e depois faz o aporte para a seguradora, né? E essa alavancagem funciona assim, André, o cliente pode aportar dentro de uma seguradora um capital, então digamos $100 mil, né? Esse não é um valor mínimo, tá? Pode aportar menos, mas precisa dos 100 mil aqui na conta do banco para iniciar esse processo, né? Mas digamos que o cliente vai aportar $100 mil no banco. A gente consegue liberar já no segundo mês desse plano até 70% desse capital, ou seja, ele já teria liquidez desse dinheiro no segundo mês do plano. Então, ele está ganhando uma rentabilidade no plano ali de mais ou menos 7,8% no longo prazo, tá? Porque, lembra, depende da Bolsa de Valores, né? Tendo um piso de 0 e um teto de 10%. Então, no longo prazo, ele tem essa média de 7,8%. E se ele quer usar o capital, ele vai pegar esse capital como um empréstimo do próprio dinheiro dele. Então, ele vai pagar ali uns juros, dependendo de como é que está a inflação no momento. Agora está em torno de 5,8% esses juros. Ele está ganhando 7,8% aqui. Ele pega a 5,8%, o próprio dinheiro dele. Mas o que acontece? Ele vai investir, por exemplo, em imóveis. Aqui nos Estados Unidos, uma média, aí comprei um terreno, construí, vendi. Digamos que esse giro ele consiga fazer dentro de um ano, que não é difícil, né, de ser feito. E ele vai ter aí
15%, 20%, 25%, dependendo do momento, né, do lugar onde ele investir. Mas então, ele ganhou 7,8 aqui no dinheiro dele aportado, pagou 5,8 para usar o dinheiro e fez 20 lá no mercado. A ideia é ele jogar o dinheiro de volta para dentro do plano. E isso se torna um banco, chama também Infinity Banking, né? Você tem o seu dinheiro ali para sempre para ele ser usado, porque a seguradora tem o seu capital ali como garantia daquele empréstimo que ela está fazendo. Por isso ela consegue te garantir um juros muito menor do que os juros do banco. As seguradoras é impressionante. São seguradoras centenárias, né? Quase 200 anos já aqui nos Estados Unidos. E elas têm estratégias financeiras que são tão pouco conhecidas, né? Que a grande maioria não sabe. Às vezes acaba falando de seguro de vida, de benefício em vida. Mas essas estratégias são tão interessantes para um cliente que quer, né, alavancar patrimônio, que quer realmente criar esses manejos financeiros, né? Eu aporto aqui, blindo meu capital, tiro uma parte, utilizo, reinvisto, jogo de volta para dentro do plano. São estratégias que foram utilizadas por McDonald's, Walt Disney, Tupperware. Quando você estuda a história do Infinity Banking, já é uma estratégia utilizada muito por grandes empresas americanas, que agora, né, os brasileiros também estão tendo a oportunidade de conhecer e já estão se utilizando já há muito tempo. Excelente. E então, quando você fala de blindagem patrimonial, então vamos supor, aportei os 100 mil, né? Esse valor ele cresceu e eu vou pegar um empréstimo desse meu próprio dinheiro numa taxa de juros menor e vou, sei lá, construir casa, entrar na área de construção. O que você está dizendo pela blindagem patrimonial é de que esse valor que está ali por não estar na empresa, ele não é afetado no caso de responsabilidade civil ou se você tiver um liability. Porque normalmente... Conta um pouquinho até para as pessoas entenderem assim, o que é o caminho tradicional. A pessoa chegou, vou abrir uma empresa de construção, vou botar meus 100 mil lá. O que acontece quando dá tudo errado? E o que acontece quando a pessoa usa essa estratégia que você está falando, se der tudo errado? Ótima pergunta. Justamente a grande diferença disso é a questão da blindagem, né? Porque o caminho normal é o quê? Justamente isso. A pessoa chega, abre uma LLC, muitas vezes, aporta capital ali, abre uma conta da empresa, aporta capital ali dentro. Aconteceu um problema na empresa, né? Seja liability, seja não deu certo os negócios, ficou devendo para algum fornecedor. Todo o risco está naquela LLC. Todo o risco está sobre aquela empresa, né? Então, inclusive, a gente sugere também, né, para os nossos clientes ter diversas LLCs, ter diversas empresas também como uma estratégia de blindagem, né, financeira, patrimonial. Mas isso é um ponto. Agora, o segundo ponto, a pessoa aportando primeiro dentro da seguradora, né, abrindo a conta bancária aqui, aporta dentro da seguradora, o que quer que seja que aconteça na sua empresa, nenhum fornecedor, que se acontecer algum problema, ou nenhum processo judicial vai poder tocar nesse capital. Né? Ele está blindado de penhora, alienação, inventário e tax, né, como sucessão. Então, a grande diferença é a proteção total desse capital. Né? E isso faz toda a diferença na vida dos nossos clientes aqui. Né? Porque ele está protegido. Todo aquele dinheiro que está aportado ali, não importa se ele tirou 70 mil dos 100 mil, são os 100 mil que estão protegidos ali. Exato. E o que acontece se a pessoa não conseguir ou não quiser repagar esse empréstimo que ela fez dela mesma? Sim, ela vai ficar pagando juros, esses juros que agora está em torno de 5,8, até ela devolver esse dinheiro. Se ela não devolver e ela vem a falecer, vai ter um seguro de vida dentro desse plano. Então, digamos aí, uma pessoa de, em média, 40 anos de idade, aportou 100 mil dólares e vai gerar um seguro lá de 2 milhões de dólares para ela. Daí ela tirou 70 mil, usou nos negócios e veio a faltar. A seguradora vai descontar esses 70 mil da apólice de 2 milhões e vai pagar 1,3 milhões para a família dela. Interessante. Então, esse valor ele fica como uma dívida com a seguradora e no momento que ou o cliente quiser liquidar, encerrar esse plano e sacar o dinheiro, também vai ser descontado esse financiamento com os juros, né? Ou vai ser descontado do seguro de vida se ele vier a faltar. Outra situação, não existe um prazo para o cliente devolver esse dinheiro para dentro da apólice. Então, tá 5 anos e eu ainda não consegui repor meu capital, não tem problema, você vai pagar os juros ano a ano de 5,8. Então os juros ele é anual de 5,8. É isso. E nesse momento, né, ele isso que eu ia perguntar. Vamos supor, são 5 anos. Então, esses juros, ele é fixado no momento que você pede o empréstimo ou ele é variável
durante o período que você está usando esse recurso? Existem algumas maneiras de loan e também depende de cada empresa seguradora. Entendi. Tá? Existe um loan de participação, existe um loan pré-fixado. Então, depende da estratégia e da seguradora que o cliente vai utilizar, né? Que a gente vai sugerir para a estratégia daquele cliente, varia um pouquinho. E a gente também estuda com o cliente qual a melhor situação de empréstimo para aquele perfil, né? Eu já consigo ver, eu quero deixar mais tempo fora, então vamos por esse daqui, que vai variar ao longo dos anos. Ou não, eu prefiro ter um fixado, porque eu já quero pagar no final do ano, eu sei quanto vai ser minha taxa. Bacana. Nossa, muito interessante. E, assim, a gente está aqui num podcast falando sobre imigrantes ou migração. Conta um pouquinho da sua... Assim, antes, perdão, é que eu fico entusiasmada. Qual que é a sua principal... Além da questão do planejamento, do que a gente já falou, tem alguma coisa assim que você acha... Ou alguns pontos que você acha imprescindível, que a gente ainda não conversou aqui, que você queria trazer para a atenção dessas pessoas que estão interessadas em blindar o patrimônio, em empreender aqui ou dolarizar o patrimônio? Eu acho que é imprescindível a gente falar sobre planejar, mais uma vez, né? As nossas consultorias, elas são gratuitas, então é interessante que não tenha medo de falar, né, sobre finanças. Finanças é um assunto tão importante e principalmente para nós imigrantes que estamos aqui sozinhos. Estamos aqui muitas vezes dependendo, né, daquilo que a gente construiu no Brasil. Então, a gente construiu uma história no Brasil, fez um patrimônio e eu quero trazer para cá. Muitas vezes é o dinheiro da vida das pessoas, Sim. né, Andréia? É o dinheiro da vida das pessoas. Então, não faça nada sem ter um planejamento. Não faça nada sem conhecer todas as possibilidades que existem aqui na América. Porque muitas vezes você vai conversar com um amigo que mora aqui, só que aquele amigo está em uma situação, ele tem um conhecimento. Você tem que buscar, de fato, profissionais, né? Como a Andréia, como agentes financeiros, bons realtors aqui também. Enfim, todos os profissionais na área de seguros. Aqui é o país dos seguros, né? A gente precisa de seguro para quase tudo aqui. Então, é bom que você busque profissionais que são sérios, né? Hoje em dia, com ChatGPT, com tudo mais, a gente tem como ter o histórico, né, das pessoas aqui. E eu acho que a minha grande dica é essa. A maioria dos profissionais também faz essas consultas prévias de forma gratuita. Então, busque se informar da melhor forma com muitos profissionais antes de tomar qualquer decisão aqui. Perfeito. E agora me conta a sua história, né? De onde você veio, como você veio parar aqui e para onde você vai. Muito bom. Bom, então eu estou aqui nos Estados Unidos desde 2018, né? Sou do Rio Grande do Sul, natural de Lajeado, no Rio Grande do Sul. Sou advogada de formação também no Brasil, né? E aqui nos Estados Unidos, quando a gente chegou, foi um momento de, como eu te falei antes, a gente veio super rápido. Em 6 meses a gente decidiu mudar para cá. Eu estava grávida do meu filho menorzinho, do Benjamin, ele nasceu aqui. E a gente estava passando por um momento de insegurança no Brasil, né? Meu marido, na época, tinha postos de gasolina lá. E estava sendo muito assaltado, ameaça de sequestro, aquela situação toda, onde a gente não dormia mais à noite. Ouvia um barulhinho, assim, de chuva, eu já acordava, já ia para o quarto das crianças. Então, a gente se sentiu quase que, assim, os incomodados que se retirem, né? Se as coisas não vão se ajustar aqui, a gente precisa buscar um lugar melhor para nossa família. E é muito interessante ver isso ao longo, né, da história, porque a gente veio de família italiana e alemã, que também migrou lá atrás, né? Antes de a gente mudar para cá, a gente foi para a Itália fazer o nosso passaporte italiano. Conhecemos lá, né, um pouquinho mais da nossa história. E é muito interessante ver, né, ao longo dos anos, como as pessoas vão buscando melhores cenários de vida para sua família, né? E nós viemos para cá buscando isso também, muito a questão da segurança, né? Mas chegamos muito sem planejamento, Andréia. Então, por isso, nessa questão financeira, principalmente, né? E profissional também, porque como a gente só quis vir, a gente veio com malas, né? Fechamos tudo que a gente tinha lá, assim, apartamento e tal. As empresas continuaram rodando inicialmente, vendemos mais à frente. Mas esse planejamento faltou muito para nós, né? Na questão do visto, graças a Deus deu tudo certo, mas também, assim, foi muito rápido que a gente ficou sabendo. A gente até mudou a estratégia ali no meio do caminho. Pegamos todo o período do Covid, né? Até sair nosso green card demorou 3 anos e meio, mas nunca ficamos sem documento de trabalho e viagem, então isso também facilitou, né? E começamos a empreender investindo muito dinheiro em muitas coisas, né? Atira para lá, atira para cá. Meu marido era muito empreendedor, né? Ele é uma pessoa super empreendedora, então tentou várias coisas, né?
E foi muito difícil no começo. É assim, é você colocar dinheiro nos negócios e a gente sabe que os negócios eles não giram tão rápido. Então, é esperar aquele capital voltar, né? Eu tirei a minha licença em 2020 na área financeira e por isso que eu sugiro para todos os meus clientes, foi isso que fez a grande diferença dentro da minha casa. Porque na área dos serviços, você tira uma licença e você, se você quiser, no mês seguinte, está entrando dinheiro na sua conta, né? Então, foi isso que aconteceu para mim e foi muito bom. Fez toda a diferença para nossa família, né? A gente conseguiu se capitalizar através dos serviços, né? Então, dentro dessa carreira financeira, eu fui me especializando cada vez mais. Eu já tinha a experiência na parte de sucessão, né, da área do direito no Brasil. Então, veio a combinar, né, com essa área financeira aqui. E hoje, principalmente, o foco da nossa agência aqui é essa parte da dolarização patrimonial e blindagem patrimonial para os nossos clientes, né? Que é um trabalho, assim, que eu vejo que é praticamente um oceano azul no Brasil, né? As pessoas têm muita falta de informação nessa área e acabam realmente perdendo muito dinheiro, assim como a gente perdeu por não conhecer dessas estratégias. Nossa, muito obrigada, parabéns pela sua história. Obrigada, É um prazer tê-la aqui, espero que volte mais vezes. Muito obrigada a vocês que assistiram e fiquem atentos ao próximo Desmistificando a Imigração. Obrigada, Andréia. Obrigada. Obrigada.